Olá pessoal, bem-vindos ao Top Mais. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais inquietantes e controversos da arqueologia moderna. Um enigma que continua dividindo opiniões entre cientistas, arqueólogos e entusiastas do inexplicável ao redor do mundo. Em 2017, enquanto a maioria de nós estava ocupada com as notícias do cotidiano, algo extraordinário surgia das profundezas do deserto peruano. Uma descoberta que, dependendo de quem você pergunte, pode representar a maior evidência de contato extraterrestre da história humana ou a fraude arqueológica mais sofisticada do século XXI. Corpos mumificados com características anatômicas inexplicáveis foram apresentados ao mundo. Seres com crânios dramaticamente alongados, órbitas oculares desproporcionais e talvez o detalhe mais intrigante, mãos e pés com apenas 3 dedos. O DNA, supostamente incompatível com qualquer espécie conhecida em nosso planeta. As chamadas múmias de Nazca rapidamente capturaram a imaginação do público global e geraram acalorados debates na comunidade científica. Afinal, o que seriam aqueles seres? Visitantes de outro mundo que morreram em nosso planeta há milhares de anos? Alguma espécie humana desconhecida com mutações genéticas extremas? Ou uma elaborada fabricação criada para enganar o mundo? Hoje, vamos desvendar camada por camada esta fascinante história. Vamos analisar as evidências, ouvir os argumentos de ambos os lados e tentar separar fatos de ficção neste enigma que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido que pode transformar sua visão sobre nosso passado e, quem sabe, sobre nosso lugar no universo. Nossa história tem início no coração do deserto peruano, na província de Nazca, região já famosa por seus gigantescos geoglifos que há décadas alimentam teorias sobre intervenções alienígenas no passado da humanidade. Foi neste cenário místico que uma suposta descoberta arqueológica sem precedentes veio à tona. Jaime Maussan, jornalista mexicano com mais de 50 anos dedicados à investigação de fenômenos inexplicáveis, e especialmente de casos relacionados à ufologia, apresentou ao mundo o que chamou de a mais importante descoberta dos últimos 10.000 anos da humanidade. Maussan não é estranho a controvérsias. Suas décadas de trabalho são marcadas por afirmações ousadas que frequentemente o colocaram em rota de colisão com a comunidade científica tradicional. Mas desta vez, Maussan não estava sozinho. Ao seu lado, um grupo de pesquisadores, incluindo médicos e biólogos, respaldava suas extraordinárias alegações. Segundo eles, os corpos mumificados teriam sido encontrados em uma caverna secreta na região de Nazca, preservados por condições ambientais excepcionais que permitiram sua conservação por quase 2 milênios. As múmias apresentavam características anatômicas que desafiam nossa compreensão atual da biologia terrestre. Com altura aproximada de 1,60 metro, as figuras humanoides possuíam crânios consideravelmente alongados, muito além do que poderia ser explicado pelas práticas de deformação craniana conhecidas em diversas culturas antigas. Seus olhos, ou ao menos as cavidades que os abrigavam, eram significativamente maiores que os humanos e posicionados de forma diferente no crânio. Porém, o aspecto mais desconcertante estava em suas extremidades. Tanto as mãos quanto os pés apresentavam apenas 3 dedos longos e finos, terminados em algo semelhante a garras ou unhas endurecidas. Uma configuração jamais documentada em primatas ou qualquer mamífero conhecido. A estrutura esquelética, interna, visível através de tomografias computadorizadas e radiografias, mostrava diferenças significativas na caixa torácica, coluna vertebral e pelve. Segundo os pesquisadores envolvidos,
Testes preliminares de datação por carbono 14 indicavam que os corpos teriam aproximadamente 1.700 anos de idade. Coincidentemente, uma época próxima à criação das famosas linhas de Nazca. Esta coincidência temporal não passou despercebida por aqueles que defendem a origem não terrestre das múmias. Talvez mais controverso ainda foram os alegados resultados das análises genéticas. Pesquisadores associados a Maussan afirmaram que amostras de tecido das múmias continham sequências de DNA que não correspondiam a nenhuma espécie catalogada em nosso banco de dados genético. Alguns chegaram a sugerir que aproximadamente 30% do material genético seria desconhecido. Uma afirmação extraordinária que, se comprovada, revolucionaria nossa compreensão da vida na Terra. Os defensores da autenticidade das múmias destacaram ainda a presença de órgãos internos aparentemente preservados, implantes metálicos misteriosos em algumas das amostras, e o que seria uma espécie de ovo ou embrião encontrado no interior de uma das múmias femininas, sugerindo que estes seres seriam capazes de reprodução. Como era de se esperar, a reação da comunidade científica estabelecida foi imediata e majoritariamente cética. Arqueólogos, biólogos, geneticistas e especialistas em antropologia forense de universidades renomadas ao redor do mundo levantaram sérias dúvidas sobre a autenticidade das múmias e a metodologia empregada nas análises. O Ministério da Cultura do Peru emitiu um comunicado contundente, condenando o que classificou como uma fraude pseudocientífica e uma profanação criminosa de restos humanos pré-hispânicos. Segundo autoridades peruanas, análises preliminares indicavam que os corpos seriam compostos por uma combinação de ossos humanos autênticos, possivelmente saqueados de sítios arqueológicos, rearranjados e modificados com materiais modernos como cola, papel, metal e fibras sintéticas, para criar a aparência de seres não humanos. Antropólogos especializados em civilizações andinas apontaram que a região de Nazca tem um longo histórico de saques arqueológicos e tráfico de artefatos pré-colombianos, um mercado negro que movimenta milhões de dólares anualmente. Para estes especialistas, as múmias seriam apenas mais um elaborado produto deste comércio ilegal, porém com uma narrativa extraterrestre incorporada para aumentar drasticamente seu valor. Patologistas forenses que analisaram as imagens disponíveis observaram inconsistências anatômicas que seriam incompatíveis com organismos biologicamente funcionais. A disposição dos órgãos internos, a estrutura da coluna vertebral e a configuração do crânio não apresentariam a coesão necessária para um ser vivo, sugerindo manipulação posterior à morte. Quanto às análises genéticas que apontaram DNA desconhecido, geneticistas independentes foram rápidos em explicar que sequências não identificadas em testes preliminares são comuns e geralmente indicam contaminação das amostras, degradação do material genético ou limitações metodológicas, não necessariamente origem extraterrestre. Eles destacaram ainda que nenhum laboratório reconhecido internacionalmente havia validado os resultados apresentados. No entanto, nem todas as vozes da comunidade científica foram unânimes em descartar completamente a possibilidade de algo genuinamente anômalo. Alguns pesquisadores independentes, embora cautelosos sobre a hipótese extraterrestre, sugeriram que certas características das múmias mereciam investigação mais aprofundada antes de conclusões definitivas. Um pequeno grupo de médicos que examinou pessoalmente alguns dos espécimes argumentou que a coerência interna das estruturas ósseas e a forma como os tecidos se conectavam não parecia ser resultado de simples colagem ou montagem. Eles destacaram que, se fosse uma fraude,
seria uma extraordinariamente sofisticada, exigindo conhecimentos avançados de anatomia e técnicas de preservação. O debate foi ainda mais complicado pela dificuldade de acesso direto aos espécimes para análises independentes. Os detentores das múmias permitiram apenas exames limitados por equipes selecionadas, alegando preocupações com a preservação dos corpos, uma restrição que críticos apontaram como conveniente para evitar escrutínio científico rigoroso. A controvérsia evoca outros famosos casos de achados arqueológicos disputados, como os crânios alongados de Paracas, também no Peru, que por décadas geraram especulações sobre origens não humanas. Hoje, a ciência mainstream reconhece estes crânios como resultado da prática cultural de deformação craniana artificial, comum entre diversas civilizações antigas, incluindo as culturas pré-incaicas. Enquanto a comunidade científica convencional permanecia cética, as múmias de Nazca encontraram terreno fértil entre pesquisadores do fenômeno UFO e teóricos de antiga intervenção alienígena. Para estes, os corpos representavam a evidência física há tanto tempo buscada. A prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo e que civilizações extraterrestres não apenas nos visitaram, mas interagiram diretamente com culturas humanas ancestrais. A região de Nazca já ocupa posição central nas teorias de contato alienígena há décadas. As famosas linhas e geoglifos gigantes esculpidos no deserto, figuras de animais, plantas e formas geométricas que só podem ser plenamente apreciadas do alto, são frequentemente citadas como possíveis pistas de campos de pouso ou marcadores para a navegação extraterrestre. A descoberta de seres não humanos mumificados na mesma região pareceu para muitos entusiastas o elo que faltava nesta narrativa. Proponentes da teoria extraterrestre argumentam que as características anatômicas das múmias correspondem notavelmente a descrições de encontros próximos relatados por supostas testemunhas de contatos alienígenas ao longo do século XX. Seres humanoides com crânios alongados, olhos grandes e membros finos com 3 dedos. Esta convergência entre relatos modernos e as múmias milenares seria, segundo eles, mais uma evidência de sua autenticidade. Alguns ufólogos foram além, conectando as múmias com representações encontradas em diversas culturas antigas ao redor do mundo, da Mesopotâmia ao Egito, da América Central à Índia, onde figuras com cabeças alongadas, corpos esguios e características não humanas aparecem em artefatos, pinturas e esculturas. Esta ubiquidade global de representações similares sugeriria para defensores da hipótese extraterrestre um fenômeno genuíno de contato que transcendeu fronteiras geográficas e temporais. Teóricos da paleoastronomia e da intervenção alienígena antiga, como Erich von Däniken, há décadas propõem que civilizações extraterrestres avançadas visitaram a Terra em tempos pré-históricos, influenciando o desenvolvimento cultural e tecnológico da humanidade. Para estes pesquisadores, as múmias de Nazca não seriam uma anomalia isolada, mas parte de um vasto mosaico de evidências que incluiria megalitos impossíveis de construir com tecnologia primitiva, conhecimentos astronômicos surpreendentemente precisos em civilizações antigas e artefatos com aparente tecnologia avançada, encontrados em contextos arqueológicos. Um argumento frequentemente apresentado pelos defensores da autenticidade das múmias é que o establishment científico seria inerentemente resistente a descobertas revolucionárias que desafiam paradigmas estabelecidos. Eles citam exemplos históricos de avanços científicos inicialmente ridicularizados, como a teoria da deriva continental ou a existência de exoplanetas, que décadas depois foram completamente aceitos. As múmias de Nazca, argumentam,
poderiam representar um destes casos de rejeição prematura de evidências genuínas, simplesmente por desafiarem nossa compreensão atual do mundo. Pesquisadores alinhados com esta perspectiva também questionam: se as múmias fossem simples, fraudes, por que seus criadores escolheriam características tão específicas e biologicamente coerentes? Por que não fabricar algo mais alinhado com a imagem popular de alienígenas? A complexidade anatômica interna visível nos exames radiológicos, argumentam, vai muito além do necessário para uma simples fraude destinada a enganar observadores casuais. 7 anos após sua apresentação ao mundo, as múmias de Nazca permanecem envolvidas em controvérsia e mistério. O caso perfeitamente exemplifica o desafio de navegar entre evidências contraditórias, interesses diversos e a inerente complexidade de alegações extraordinárias. De um lado, temos a posição oficial da comunidade científica e das autoridades peruanas. As múmias seriam fabricações fraudulentas, possivelmente utilizando restos humanos pré-colombianos autênticos, modificados para criar a aparência de seres alienígenas. Este veredicto é respaldado por análises forenses preliminares, pelo histórico de tráfico de artefatos na região e pela ausência de publicações em periódicos científicos revisados por pares que validem as extraordinárias alegações sobre seu DNA ou anatomia. Do outro lado, um grupo menor de pesquisadores e entusiastas que insiste que, mesmo diante do ceticismo generalizado, certas características das múmias continuam desafiando explicações convencionais. Eles apontam para a sofisticação anatômica interna, a coerência biológica de certas estruturas e as alegadas anomalias genéticas como indicativos de que talvez haja mais nesta história do que uma simples fraude. O que podemos concluir com razoável certeza é que, independentemente de sua origem, as múmias de Nazca nos convidam a refletir sobre questões fundamentais. Quão abertos devemos estar a possibilidades que desafiam nossa compreensão atual do mundo? Qual o equilíbrio adequado entre ceticismo científico e abertura a novas descobertas? Como avaliar adequadamente evidências quando estão em jogo alegações extraordinárias? Talvez o aspecto mais fascinante deste caso não seja a resposta definitiva sobre a natureza das múmias, mas o que ele revela sobre nossa relação coletiva com o desconhecido. Por um lado, nossa capacidade de questionar, investigar e buscar explicações racionais. Por outro, nosso desejo profundamente humano de acreditar que há mais no universo do que nossa ciência atual pode explicar. Se as múmias de Nazca são visitantes de outro mundo preservados por milênios ou uma elaborada fraude arqueológica, uma coisa é certa: continuam capturando nossa imaginação e nos lembrando que, mesmo em nossa era de avanços tecnológicos sem precedentes, o mistério ainda encontra espaço para florescer. E você, o que pensa sobre este enigma? As múmias representam evidências genuínas de contato extraterrestre que a ciência convencional se recusa a aceitar? Ou são apenas mais um capítulo na longa história de fraudes e falsificações motivadas por fama, dinheiro ou crenças pessoais? Este é um daqueles raros casos em que, independentemente da conclusão a que você chegue, o próprio ato de questionar e investigar já nos transporta para além dos limites do cotidiano, convidando-nos a contemplar possibilidades que expandem nossa percepção do universo e de nosso lugar nele. Se você gostou desta jornada ao inexplicável, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas teorias nos comentários. E lembre-se, às vezes as perguntas são mais valiosas que as respostas, e os mistérios mais intrigantes são aqueles que resistem a explicações simples. Até o próximo vídeo pessoal. Mantenham-se curiosos e continuem questionando.